Olá, pessoal! Em muitas aulas daqui vocês ouviram citações à Organização Mundial da Saúde, OMS, para validar teses e dados apresentados pelos professores do curso, certo? Para quem não sabe, a Organização Mundial da Saúde é uma agência especializada da Organização das Nações Unidas e funciona como uma espécie de guia mundial em questões de promoção da saúde e controle de doenças. Seu objetivo é desenvolver ao máximo o nível de saúde de todos os povos, e seu trabalho é norteado pelo conceito de saúde integral, definido como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença ou enfermidade. Eu sou José Manuel Bertolotti, psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista, Unesp, e fui, por quase 20 anos, funcionário sênior da Organização Mundial da Saúde. Nesta aula, vamos falar sobre a redução do uso indevido de álcool, meta que faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, estabelecidos pela OMS para 2025. Especificamente, a meta 3.5 dos ODS se refere a fortalecer a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas e o uso prejudicial de álcool. O álcool afeta significativamente vários outros objetivos de saúde dos ODS, incluindo o 3.4, reduzir mortes prematuras por doenças crônicas não transmissíveis em 1/3 até 2030, e o 3.6, mortalidade relacionada ao trânsito, e o 3.3, combater a hepatite. Abordar os danos relacionados ao álcool beneficiaria positivamente outras metas, como a redução da violência contra as mulheres. Com isso, deu para entender a relevância do que falaremos aqui? Uma das prioridades da OMS é o combate de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, câncer, doenças cardiovasculares. Essas patologias são responsáveis por mais de 70% de todas as mortes no mundo, o equivalente a 41 milhões de falecimentos por ano, muitos deles em países de baixa e média renda. O crescimento dessas doenças tem sido impulsionado por 5 fatores de risco muito ligados à urbanização: o consumo de tabaco, a falta de atividades físicas, dietas pouco saudáveis, poluição do ar e, por fim, o uso indevido do álcool. A OMS monitora de forma consistente indicadores dos impactos do consumo de álcool desde pelo menos 1990, ano que marca o lançamento de um relatório sobre políticas públicas a respeito do tema. Em 1999, houve uma pesquisa sobre álcool e saúde pública em 8 países em desenvolvimento. E desde 2005, a organização publica anualmente estatísticas mundiais de saúde. Em 2018, foram lançados o relatório Status Global sobre Álcool e Saúde e a iniciativa SAFER, um mundo livre de problemas ligados ao álcool. A proposta da SAFER é apoiar os governos na adoção de medidas práticas para acelerar o progresso na saúde e combater as doenças crônicas não transmissíveis através da redução do uso indevido de álcool. A iniciativa apresenta 5 estratégias de alto impacto que podem ajudar os governos nesse desafio. Primeira, fortalecer restrições à disponibilidade de álcool por meio de políticas públicas que dificultem o acesso de grupos vulneráveis ao etanol. Segunda, avançar e implementar medidas para combater a prática de beber e dirigir. A terceira é facilitar o acesso aos profissionais de serviços de saúde. Quarta, regular a publicidade, o patrocínio e a promoção de bebidas alcoólicas. E a quinta é aumentar os preços do álcool por meio de impostos e políticas de preços. Vale destacar que para algumas dessas estratégias temos exemplos de ações no Brasil. Por exemplo, para o primeiro ponto, de restringir a disponibilidade para grupos vulneráveis, temos a lei que criminaliza a oferta de bebidas a menores de 18 anos. Para o beber e dirigir, temos a nossa lei seca desde 2008. Mais para frente nesta aula, vamos falar sobre essas ações no contexto brasileiro. Em outra aula deste curso, falamos sobre os impactos das políticas públicas sobre a diminuição do uso indevido de álcool.
Por enquanto, vale dizer que há experiências muito bem-sucedidas e que podem ser inspiradoras para o Brasil, até mesmo em termos de redução do consumo de álcool e prevenção de violência. Mas vale ressaltar que é imprescindível avaliar e adequar qualquer medida ao contexto real do país. Desde 2010, quando a OMS publicou a Estratégia Global para Reduzir o Uso Indevido de Álcool, e considerando o período de políticas públicas adotadas até 2018, nosso país já trilhou um caminho de avanços e desafios. Conseguimos reduzir o consumo de álcool per capita em 11% entre 2010 e 2016. Também houve diminuição dos transtornos relacionados ao uso de álcool de 5,6% em 2010 para 4,2% em 2016. Estabelecemos tolerância zero para beber e dirigir e criminalizamos a oferta de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Nossos desafios seguem grandes e numerosos. Precisamos de mais ações de prevenção, ampliar o acesso ao tratamento e pesquisas científicas, o que requer investimento e continuidade. A média de consumo diário entre os brasileiros é de 3 doses, maior do que a das Américas e do mundo. O beber pesado episódico, BPE, aumentou especialmente entre as mulheres. A idade de experimentação é de apenas 12 anos e meio, apesar da rigorosa legislação. E, por fim, o número de internações e óbitos relacionados ao álcool entre os idosos aumentou. Apesar desses desafios, o Brasil possui, em geral, pontuações acima da média dos países americanos para quase todos os critérios da OMS. Vamos, então, conhecer melhor as chamadas 10 áreas-alvo da Estratégia Global para a Redução do Uso Indevido de Álcool. Área 1. Liderança, conscientização e comprometimento. Esta área recomenda o estabelecimento ou fortalecimento de uma agência nacional responsável pela condução de políticas sobre o tema. No Brasil, temos a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, a SENAD, implementada em 2007 com a Política Nacional sobre o Álcool, e a Secretaria de Cuidados e Prevenção às Drogas, a SENAPREV. O Estado de São Paulo conta ainda com o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, o CONED, e com mais de 100 Conselhos Municipais de Políticas Públicas de Drogas e Álcool, os COMUDAS. Área 2. Resposta dos serviços de saúde. Prevê o fortalecimento dos serviços de saúde que atendem à demanda dos problemas de saúde pública causados pelo uso de álcool. No Brasil, ressaltamos a rede dos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, especialmente os CAPs de álcool e drogas, CAPs-AD. Área 3, ações comunitárias, identificação de populações vulneráveis e intervenções comunitárias no controle do acesso de bebidas alcoólicas. Área 4, medidas contra o uso de álcool por motoristas com implementação de leis, fiscalização e punição do comportamento de dirigir depois de beber. No Brasil, a implementação e os reforços da Lei Seca desde 2008 evitaram cerca de 41 mil mortes. Mas ainda é preciso intensificar a fiscalização, aplicar as devidas punições e desenvolver iniciativas para a conscientização da população. Área 5, disponibilidade do álcool, que prevê dificultar o acesso ao álcool por grupos vulneráveis ou de risco, e é importante para a redução geral do uso indevido de álcool. Mas é preciso ter cuidado, pois restrições muito rígidas podem promover o desenvolvimento de mercados paralelos ilícitos. Área 6, propaganda das bebidas alcoólicas. A OMS sugere que sistemas regulatórios sejam estabelecidos de maneira a controlar o conteúdo e o volume de propagandas, assim como patrocínio de eventos para o público jovem. Esses sistemas devem ser capazes de punir infrações às restrições impostas. No Brasil, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, é o responsável pela regulamentação dos conteúdos publicitários. Além disso, temos a Lei nº 9.294, de 1996, que regulamenta a publicidade de bebidas alcoólicas com teor acima de 13 graus. Área 7. Política sobre o preço das bebidas alcoólicas. Segundo a OMS,
políticas baseadas em aumento de preços das bebidas alcoólicas são efetivas na redução do consumo de álcool e em suas consequências. Preço mínimo para as bebidas alcoólicas, proibição de promoções sobre o volume de álcool consumido também são aconselhados. As estratégias de taxação precisam de fiscalização eficiente. Ressalto ainda que é preciso muito cuidado, pois há estudos que mostram que tais ações podem levar a um aumento do consumo de álcool ilegal, especialmente em populações de menor renda. Área 8. Redução de danos advindos do consumo de álcool. Inclui estratégias para tornar mais seguro o ambiente de consumo do álcool, como o treinamento de garçons e donos de bares, e a substituição de copos de vidro por embalagens plásticas que ofereçam menor potencial de lesões. Área 9 diz respeito ao impacto da produção informal e venda ilegal de bebidas alcoólicas. Políticas de controle sobre a produção e o comércio ilegal e informal de álcool devem ser implementadas. Vale aqui lembrar que o álcool ilegal pode ser muito prejudicial à saúde. Temos uma aula específica no curso sobre isso. Finalmente, a área 10, monitoramento e vigilância. Uma estruturação de uma base contínua de monitoramento e vigilância é essencial para o desenvolvimento das 9 áreas descritas anteriormente. São muitas e todas bem importantes. Ao elaborar essas recomendações, a ideia principal da OMS foi que elas sejam adaptadas de acordo com o contexto e as necessidades de cada país, ou seja, cada nação tem autonomia para definir prioridades estratégicas de acordo com suas particularidades. Dados do consumo de álcool e avaliação dos danos associados podem ser encontrados no Sistema Global de Informação sobre Álcool e Saúde, o GISA. As informações disponibilizadas no GISA estão organizadas de acordo com as diversas categorias, cada uma delas reunindo indicadores específicos. No mundo todo, temos os seguintes indicadores: níveis de consumo de álcool per capita, abstêmios, bebedores, o consumo total, registrado, não registrado e total, o consumo turístico, médias e projeções de 3 anos. Padrões de consumo, abstêmios e o beber pesado episódico ou BPE. Danos e consequências, mortalidade, morbidade, fração atribuível ao álcool, FAA, que vimos em aula anterior, transtornos relacionados ao álcool, abuso e dependência, o YLL, Years of Life Lost, ou anos de vida perdidos, e o DALY, Disability Adjusted Life Years, ou anos de vida ajustados por incapacidade. Políticas de controle de álcool, restrições de venda, idade mínima de consumo, beber e dirigir, restrições de marketing, tributação. No Brasil, além de estudos acadêmicos, destaco algumas das pesquisas nacionais. A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, a PENSE, que disponibiliza dados sobre o consumo de álcool entre os alunos do ensino fundamental. A Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, realizada com maiores de 18 anos, e o Vigitel, que traz informações sobre o consumo abusivo, beber e dirigir nas capitais brasileiras. Apesar dos esforços crescentes, há limitações. Por exemplo, faltam pesquisas científicas que avaliem os resultados das ações implementadas nessas áreas-alvo da OMS. Enfim, chegamos a um dos pontos, talvez dos mais relevantes da nossa aula de hoje. Toda essa estratégia e conjunto de iniciativas tem um objetivo bem claro: uma redução significativa do uso indivíduo do álcool em escala global. A OMS estabeleceu como meta diminuir o consumo indevido de pelo menos 10% até 2025. Como já dissemos, estamos diante de grandes desafios e dificuldades, mas não podemos deixar de reconhecer que o Brasil avançou bastante desde 2010. Isto é um reflexo das políticas adotadas em âmbito nacional, sem dúvida. Por outro lado, faltam pesquisas científicas que avaliem os indicadores relativos às ações, por exemplo, na comunidade e no ambiente de trabalho. Diante da meta de redução proposta pela OMS, é significativo entender como o Brasil se posiciona. Em 2011, o Brasil elaborou um plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, no período de 2011 a 2022. As principais medidas propostas para reduzir o consumo indevido de álcool foram fiscalizar a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade,
reforçar os programas de saúde escolar para prevenção e redução do uso indevido de álcool, proibir o consumo de álcool antes de dirigir, monitorizar a publicidade de bebidas alcoólicas na televisão, aumentar o acesso de dependentes e seus familiares aos programas de reabilitação. Em nossa aula sobre políticas públicas, falaremos mais a respeito disso. Mas uma das ações fundamentais do governo federal foi a implementação da Lei Seca em 2008, que instituiu a tolerância zero para o beber e dirigir. Outra medida de extrema relevância foi a sanção da Lei nº 13.106, de 2015, que torna crime qualquer forma de venda ou oferta de bebidas alcoólicas a crianças ou a adolescentes. As dificuldades estão postas, mas é necessário um esforço coletivo. Existem muitas formas de contribuir para que o Brasil alcance a meta de redução do uso indevido de álcool traçada pela OMS, e várias delas passam por um olhar mais crítico, uma atenção especial no seu dia a dia, ou mesmo por uma mudança de hábitos já tão arraigados culturalmente. Ainda há tempo, até 2025, para melhorar nossas iniciativas e chegarmos mais perto dessa meta, ou até mesmo atingi-la, cada um à sua maneira. Mas vamos todos, obrigado por sua atenção e até a próxima aula.